Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! E a espera finalmente acabou! A NASA escolheu o Starship para ser o veículo que vai retornar os seres humanos para a Lua com as missões Artemis. A disputa final pelo contrato foi iniciada em abril de 2020 com 3 empresas selecionadas, sendo elas a Blue Origin, sob o guarda-chuva do National Team, composto pela Lockheed Martin, Northrop Grumman e a Draper, além da Dynetics e a SpaceX. Cada uma recebeu algumas centenas de milhões de dólares para desenvolver seus projetos ao longo de 12 meses e apresentar suas propostas técnicas, comerciais e também de gerenciamento das operações. Então, no dia 16 de abril, a NASA informou que o projeto do Starship lunar, representado pela SpaceX, seria o escolhido. E a justificativa principal seriam os custos, além de, claro, de um projeto que apresentasse as qualificações técnicas adequadas. Analisando o documento da NASA, que classifica as propostas e justifica os motivos das escolhas, vemos que a SpaceX foi a melhor classificada, seguido pela Blue Origin e, por último, a Dynetics. Um dos principais pontos positivos levantados para o Starship lunar é a grande capacidade de enviar e retornar cargas durante as missões, mesmo que isso se limite à capacidade que a Orion possa trazer de volta à Terra, mas se acalmem que tudo será explicado da participação da cápsula da NASA. Porém, contudo, entretanto, o volume de carga seria substancialmente maior do que as outras concorrentes, podendo levar mais equipamentos, materiais para pesquisa e ferramentas que possam acelerar uma exploração sustentável na Lua, sendo este o principal objetivo das missões Artemis. Além disso, o Starship lunar contém 2 escotilhas, sendo ela uma tradicional, no cone de nariz, e a segunda sendo uma escotilha de serviços, que permitirá a realização das caminhadas espaciais, no caso, lunares. Isso fornece maior flexibilidade e segurança em caso de algum eventual problema, permitindo uma redundância nas operações, mas também adiciona um certo risco, como menciona o documento, pois a escotilha de serviço está localizada a cerca de 30 metros de altura, o que será resolvido com um elevador no maior estilo limpador de janela. Mas a conclusão é que os pontos fortes superam os fracos. Outro ponto positivo mencionado é a flexibilidade do Starship de abrigar compartimentos pressurizados, não pressurizados e as acomodações dos astronautas, permitindo um uso mais eficiente dos espaços, aumentando o desempenho das missões. Ainda não temos os detalhes sobre o volume útil, porém deve superar e muito os cerca de 6 metros cúbicos dos módulos Apollo. E continuando a rasgação de seda, o documento ainda comenta que a grande margem na quantidade de combustíveis para a ascensão para a órbita lunar é um ponto muito forte, permitindo melhores operações em caso de uma eventual emergência, além de redundâncias em caso de falha em um dos motores. Esta gordura extra permite que os astronautas tenham mais tempo em suporte à vida para que possam estudar as soluções para eventuais problemas, lembrando sempre que a segurança vem em primeiro lugar. Mas como nem tudo são mil maravilhas, também houve pontos fracos mencionados, sendo um deles a grande complexidade e risco pela natureza do próprio projeto. É sempre bom comentar que o programa Starship é algo nunca feito nesta escala, tanto em tamanho quanto em produção e tecnologia. Sendo assim, é normal haver uma preocupação, pois para que o contrato possa ser realizado, a SpaceX precisará que as operações ocorram em ritmo acelerado, com poucos retrocessos, contando com diversos lançamentos, reciclagem dos protótipos e reutilizações, além de diversos reabastecimentos de propelentes em temperatura criogênica no espaço. Sim, você não ouviu errado! O Starship será reabastecido em órbita antes de partir para sua missão lunar. Isto ocorrerá utilizando um Starship tanque que passará estes combustíveis para o outro, algo que nunca foi feito nesta proporção na história. Como isso será feito, somente o tempo irá dizer, provavelmente quando a SpaceX fizer uma nova atualização técnica do Starship, mas o fato é que a ideia do reabastecimento orbital vai sair do papel e poderemos ver tudo isso ao vivo. Porém, a preocupação da NASA é sim relevante, afinal, a complexidade desta operação é muito elevada, o que coloca em risco a execução do contrato. Além disso, é mencionado também um ponto fraco referente ao desenvolvimento, cronograma e risco referente ao sistema de propulsão do veículo, que é altamente integrado e complexo, nas próprias palavras da agência. Traduzindo para o português, estão se referindo aos Raptors, que ainda possuem diversos subsistemas que estão em fase de projeto e ainda necessitam de muita maturação. Vimos diversas falhas ocorrendo nos motores, tanto nos testes estáticos como durante os voos dos Starships, que representam um risco ao contrato, porém a SpaceX apresentou planos e abordagens para lidar com estes problemas, sendo este quesito considerado como um ponto fraco, porém não significativo.
Então, a avaliação da SpaceX referente aos aspectos técnicos foi considerada como aceitável. Na parte de gerenciamento das operações, a NASA menciona os diversos conhecimentos adquiridos pela SpaceX ao longo do tempo, claro que devido às operações em contratos com a própria agência, além de outros feitos conquistados no mercado privado. E comenta um ponto importante que diz que a SpaceX vai financiar e assumir o risco financeiro de metade do desenvolvimento e operações, pois tem interesse em desenvolver o Starship para fins comerciais, trazendo muitos benefícios à NASA com isso, principalmente na redução de custos com o projeto, o que já explicaria a SpaceX ter o menor valor ofertado. Ainda no começo do desenvolvimento, o tio Musk mencionou que o projeto do Starship custaria algo entre 5 a 10 bilhões de dólares, então com exatos 2.941.394.557 dólares, e meus parabéns para quem escolheu esse número horroroso, a SpaceX terá mais da metade do valor necessário para finalizar o Starship. Vale mencionar que a empresa teve a oportunidade de reenviar sua proposta, pois como foi a melhor classificada geral, recebendo avaliação excelente no quesito gerenciamento, os valores foram renegociados de forma a atender o orçamento da NASA para os próximos anos dentro das necessidades do Human Landing System, ou Sistema de Pouso Humano. Um detalhe é que apesar da redução de preço, a SpaceX não pode mudar em nada o escopo da sua proposta e nem alterá-la, e como o fator de reusabilidade do Starship permite maiores negociações, o tio Elon preferiu ter 2 Starship voando do que um na mão, subvertendo completamente o ditado. Por isso, o principal motivo da escolha da SpaceX foi o custo, pois no próprio relatório é mencionado que o preço original da proposta era justo e aceitável, porém um acordo de reajuste dos valores foi realizado de forma a não colocar em risco as missões Artemis, pois qualquer centavo a mais no orçamento da NASA precisa passar por uma aprovação de verbas no Congresso americano e, como você deve imaginar, não é nada fácil nem rápido. E apenas para não parecermos ainda mais clubistas, a Dynetics não teve boas qualificações em sua proposta por ter diversos pontos em aberto nos quesitos técnicos e por não apresentar planos bem embasados de como sanar esses problemas. Além disso, a proposta da empresa era a mais cara de todas, então não deu para você dessa vez. Já a Blue Origin perdeu mais um contrato, por novamente não apresentar condições técnicas em muitos pontos críticos, apesar de estar melhor classificada do que a Dynetics, inclusive na questão de valores. Mesmo utilizando de nomes fortes da indústria como a Lockheed e a Northrop, muitas lacunas ficaram sem explicação, principalmente quanto à viabilidade das operações, mesmo com pontos positivos em relação ao módulo lunar apresentado. Mas vamos resumir como será o cronograma das missões Artemis com a inclusão do Starship. Após o desenvolvimento da variante lunar, a SpaceX deverá realizar um voo de testes para certificar o veículo e os procedimentos necessários para o voo tripulado. Como isso depende da Estação Lunar Gateway, isso não deve ocorrer antes da metade de 2023. Mas considerando que tudo correu bem, devemos ter o seguinte cenário. O Starship lunar, acoplado a um Super Heavy, será colocado em uma órbita terrestre baixa, sendo então reabastecido por um Starship Tank, o que permitirá a injeção na órbita lunar e a realização das operações em solo no nosso satélite natural. Sendo assim, o Starship será acoplado à Gateway enquanto aguarda seus passageiros. Depois, os astronautas serão levados à órbita lunar utilizando a cápsula Orion impulsionada pelo SLS, o Space Launch System, projetado pela NASA, até chegarem na Gateway. Com isso, os tripulantes passam para a estação, aguardam talvez alguns dias e embarcam no Starship para descerem à superfície lunar. Depois de todas as suas atividades, a tripulação retorna para a órbita lunar, utilizando novamente o Starship, atracam na Gateway e voltam para a Terra utilizando a Orion para realizar um pouso no mar. Como o contrato da SpaceX só é para a realização da missão de teste e a operacional em 2024 ou 2025, teremos que aguardar o desfecho dessa história para garantirmos uma exploração contínua da Lua e de uma maneira minimamente viável do ponto de vista econômico. De qualquer forma, parabéns à SpaceX pelo feito. É mais uma conquista para calar os críticos da empresa que mais inova na indústria aeroespacial e com o Starship deve ter mais uns 10 a 20 anos de folga na liderança. E quem sabe ela também nos leve a Marte. E para você que achou que acabou, você errou feio, porque ainda temos novidades sobre o nosso querido SN-15, que recebeu seus 3 motores no pad suborbital A. Porém, apenas 2 foram instalados e o outro Raptor voltou para a zona de fabricação. Aparentemente, algo não estava de acordo com o esperado e provavelmente o motor será substituído, o que não será um problema, pois havia em Boca Chica pelo menos 6 motores à disposição dentro das tendas.
Não é possível saber se isso pode impactar os testes estáticos, mas já temos fechamentos de rodovia para os próximos dias, o que nos indica que há intenção de certificar esse Starship para voo o quanto antes. Tanto que a SpaceX já solicitou uma restrição de espaço aéreo para esta semana, mas ainda não podemos cravar nenhuma data para voo, pois ainda não temos a conclusão das investigações da FAA, que deve preceder a autorização do voo do SN-15. Para completar, literalmente, preencheram mais um pouco das proteções térmicas contidas na parte central do Starship. Ao que tudo indica, este buraco será fechado antes do voo, pois as fixações dos hexágonos já estavam ali presentes, parecendo que tudo se trata de um teste de colocação das proteções no pad de lançamento. Independente do destino do SN-15, já temos o seu sucessor em plena construção, pois o SN-16 já tem quase toda a sua seção inferior montada dentro da Midway. Como as partes do cone de nariz já foram identificadas, restarão poucas etapas para termos o próximo Starship pronto para os testes. Mas não podemos dizer o mesmo dos SNs 17, 18 e 19, que estão parados há certo tempo sem nenhuma novidade. Podemos praticamente enterrar o SN-19, pois de todos é o que está menos desenvolvido, enquanto que os demais ainda podem ser utilizados em caso de falha nos SNs 15 e 16. Esta desistência deve ser motivada pela construção do SN-20, que será o primeiro Starship orbital e será o próximo salto tecnológico do programa, permitindo que a SpaceX utilize o veículo para lançamentos comerciais no final de 2021 ou no começo do ano seguinte. E se você se empolgou com as novidades do Starship lunar e não quer perder nada do que acontecer, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser avisado dos vídeos e lives do Space Orbit. Um muito obrigado aos membros por tornar este projeto possível e torne-se você também um a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos, como acesso antecipado aos vídeos informativos das missões, lives dos membros e muito mais. Então, um beijo no coração de vocês, até mais, tchau!